Paz do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2. Por favor, Atos, capítulo de número 2. Eu quero ler o texto que está a partir do versículo 42. Do versículo 42 ao versículo 47, Atos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Quantos encontraram e podem dizer amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar convosco nesta noite. Quero glorificar o nome de Jesus, porque Ele nos oportunizou este tempo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hildo Cavalcante. Eu já seguia o senhor lá nos vídeos do Instagram. E aí, quando chegou o convite para a gente estar aqui, eu falei com a minha esposa, meu bem, é aquele pastor que e a minha esposa gosta muito de ouvir o senhor também, pastor. Um prazer, uma alegria estar com o senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eli Samuel. Eu não o vi por aqui ainda agora à noite, mas ele está na coordenação. Está do ladinho aqui. E foi com ele que nós conversamos, aí já estamos conversando há alguns dias. Hoje ele nos apanhou também no aeroporto e tivemos alguns minutos juntos, almoçamos e foi bênção. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Douglas. É filho do senhor, né, pastor? É Douglas, filho do senhor? Hudson. O pastor Eli me disse que foi através dele que o meu contato chegou. Então, glória a Deus pela vida dele. E eu estou muito feliz também por conhecer o pastor Altair Germano. Encontramos hoje, na hora que entrei no avião de Belém para cá, ele já estava sentado, prazer ele conhecer. Eu estava ali no hotel pensando no senhor, e eu tive uma alegria e uma tristeza. Uma tristeza porque eu não vou poder lhe ouvir amanhã, e uma alegria porque eu vou falar antes do senhor. Pastor Altair é de uma igreja muito conhecida, um trabalho muito poderoso no nosso Brasil. Deus lhe abençoe, pastor. Foi uma alegria lhe conhecer. Amanhã, meus irmãos, orem por nós. Amanhã eu saio daqui pela manhã, aliás, à tarde, logo após ao meio-dia, e vou a Florianópolis. Eu brinquei que eu vim para o calor primeiro, para depois pegar o frio lá do sul. A minha esposa já está lá, vou encontrar com ela amanhã, e de acordo com ela está bem frio lá, bem frio mesmo. E eu vou passar a semana gravando lá na Academia de Pregadores o nosso próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical, da lição de jovens
e também da lição de adultos. Orem por nós para que Deus possa nos ajudar. Tem algumas pessoas que assistem às aulas e imaginam que eu gravo toda semana, e não é. Eu vou para Florianópolis, fico lá em torno de 5 dias, vou ficar um pouco mais dessa vez, e nesse período eu gravo todas as lições do trimestre de uma vez. Depois a plataforma vai liberando na segunda lição de adultos e na terça lição de jovens. Mas é um desafio gravar tudo de uma vez. Mas Deus nos dá graça mais uma vez. Estamos lá desde 2015, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós estamos iniciando hoje a nossa escola bíblica de servos, que é uma escola para toda a igreja. E como já disse o pastor Hildo Cavalcante, já leu o texto da segunda epístola de João, nós estamos tratando sobre perseverar na doutrina de Cristo e a importância disso. Eu orei ao Senhor e o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, e eu quero pensar algumas coisas com os irmãos nesta noite sobre a doutrina, sobre a perseverança nesta doutrina, a importância da doutrina, a importância de perseverarmos na doutrina de Cristo. O apóstolo João é enfático que aqueles que não trazem consigo a doutrina de Cristo não devem ser, como foi lido no texto aqui, não devem ser sequer cumprimentados. A Bíblia diz, não, na minha versão, que é ao meio da revista corrigida, diz, nem os saudeis. E quando eu vejo uma fala desta, vinda do apóstolo João, que é o apóstolo do amor, se fosse de Pedro, né, que era aquele que tinha facilidade para puxar uma espada, a gente diria, não, isso é coisa de Pedro, isso é coisa do temperamento de Pedro, vamos repensar isso. Mas quem está dizendo isso é João, é o apóstolo do amor. É o mesmo que diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes. João tem toda uma forma própria e amorosa de expressar. E aqui ele diz, aqueles que não trazem consigo a doutrina de Cristo, nem os saudeis. Então, pensando na severidade desse texto, na realidade desse texto, é bom que nós estejamos sempre envolvidos pela doutrina de Cristo, a fim de que sejamos, no mínimo, cumprimentados pelo povo de Deus. Meus queridos, o texto que eu li é um texto conhecido da igreja, livro de Atos, os últimos versículos do capítulo 2 de Atos. E quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos, eles não são tão somente capítulos introdutórios deste livro. É claro que Lucas, do versículo 1 ao versículo de número 5 do capítulo 1, ele faz uma introdução deste tratado, e ele então diz a Teófilo que ele estava relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse primeiro versículo do capítulo 1 de Atos me chama a atenção, porque Lucas faz questão de dizer que ele estava fazendo os relatos daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E quando eu leio esta afirmativa de Lucas, eu me lembro de Sansão, que quando o anjo do Senhor falou com a sua mãe que ela ficaria grávida, o anjo disse assim, ele será nazireu, separado para Deus, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele começará. E Lucas agora diz que Jesus, o que ele relatou, foram as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é interessante para mim, porque Lucas não diz que Jesus começou a ensinar e a fazer. Ele diz que Jesus começou a fazer e ensinar, deixando-nos claro que o que Jesus ensinava era aquilo que ele fazia primeiro. Então não tem porquê nós ensinarmos
sem antes fazermos. E isto vai se alinhar com estas últimas afirmativas do capítulo 1, quando Lucas descreve que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. É interessante que Lucas não diz no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina de Cristo. Ele diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós vamos entender aqui porque ele diz que a igreja perseverava não na doutrina de Cristo, mas na doutrina dos apóstolos. É claro que ele não está dizendo que os apóstolos tinham uma doutrina própria. Ele está nos fazendo entender que os apóstolos se assenhoraram da doutrina de Cristo de uma forma tão intensa que a doutrina de Cristo passou a ser a doutrina dos apóstolos. Nós vamos entender isso mais especificamente na vida de Paulo, o apóstolo dos gentios, quando ele diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo não está dizendo que nós devemos, ou não estava dizendo à igreja que ela deveria, e todos nós, imitá-lo simplesmente pelo seu bom comportamento. Ele está nos ensinando que se nós o imitarmos, nós estaremos imitando Cristo, porque Paulo entendeu que a vida cristã é verdadeiramente uma imitação da vida de Cristo, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em quaisquer circunstâncias da nossa vida deve ser aquilo que Cristo faria. Nós precisamos ter esta convicção, é aquilo que Cristo faria. E então aqui Lucas vai dizer, não que eles perseveravam na doutrina de Cristo, mas que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma vez, repito, principalmente os bons costumes são intensamente relevantes para a igreja, mas doutrina é um ensino. Porém, eu gostaria que você, nesta noite, ampliasse um pouco mais a sua mente para o que é o ensino doutrinário. Doutrina não é simplesmente o ensino, mas doutrina é todo ensino que disciplina. E aqui eu não falo de disciplina corretiva, aqui eu falo de disciplina instrutiva, que direciona. Doutrina é todo ensino que disciplina, que transforma, que cria no interior do indivíduo um princípio. A doutrina cria um princípio, é um ensino que é incutido dia após dia na vida cotidiana do indivíduo. Para que você entenda perfeitamente o que eu quero lhe ensinar nesta noite, quando eu digo que eu quero que você abra um pouco o leque da sua mente para a doutrina, eu vou citar algo que eu conheço de perto, que é a doutrinação militar. O que é doutrinar alguém? Eu conheço de perto, porque eu sou militar, hoje da reserva, aposentado. Não é porque eu sou velho, é porque eu entrei na polícia muito novo, então eu me aposentei com uma idade relevantemente nova. Mas eu costumo dizer que eu não sou novo, novo eu era quando eu entrei, então depois de quase 30 anos, não é? Mas o militarismo, o que ele faz em relação à doutrina? Ele busca o indivíduo na sociedade, o indivíduo que a gente chama no meio militar do cidadão comum. Ele busca o cidadão comum, é claro que hoje através de concurso público, ele busca o cidadão comum na sociedade, e ele vai disciplinar agora, vai doutrinar este indivíduo para que ele se torne um militar. Como o militarismo faz isso? Ele ensina os princípios doutrinários, ele ensina isso. E um dos princípios doutrinários do militarismo, e que a gente faz, aprende e faz no juramento, é defender a sociedade
mesmo com o sacrifício da própria vida. O nosso juramento, todo juramento militar, seja qual for o curso que a gente faz, a gente sempre encerra dizendo, mesmo com o sacrifício da própria vida. Eu gosto de pensar as questões militares não só porque eu sou militar. Na verdade, eu falo que Deus gosta muito de polícia, porque Josué, lá do Egito, de acordo com os estudiosos, foi soldado no exército de Faraó. Então Deus já usa polícia há muito tempo. O nome pelo qual Deus mais é chamado no Antigo Testamento é de o Senhor dos Exércitos. E isso nos reporta para esta doutrinação. Então, o que acontece com um cidadão que foi sacado na sociedade e doutrinado para o militarismo? Se alguém chegar para você e disser assim, o banco em tal avenida está sendo assaltado, automaticamente você vai correr de lá. Mas se alguém falar a mesma frase para um militar, que é verdadeiramente militar, doutrinado, ele não vai correr de lá, ele vai correr para lá. Por quê? Porque ele foi doutrinado. Ele entende qual é o seu papel. Ele entende qual é a sua missão. Ele passou por uma doutrinação. A doutrina foi forjada nele. Isto é doutrina. Doutrinar não é só ensinar. Doutrinar é forjar no indivíduo o princípio da doutrina. Oh, meus irmãos, se todos nós como igreja de Jesus entendermos isto, e que a doutrina de Cristo deve estar forjada em nós, e que os princípios da sua palavra têm que ser uma realidade na nossa vida, a igreja será diferente, o mundo será diferente, a sociedade será diferente. Então isso é doutrina. Doutrina é sim um ensino, mas um ensino que disciplina, que transforma, que gera um princípio no interior do indivíduo. Não é um ensino que é forjado da noite para o dia. É um princípio que é incutido na vida do indivíduo. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas se você quiser anotar, anote aí Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Quando Deus disciplina, doutrina Israel, o texto inicia dizendo: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas a possuir. E o texto diz que o Senhor está ordenando a Israel: ensinarás isto, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás estas palavras, as palavras que hoje te ordeno, em tua casa, e andando pelo caminho, e ao te deitar, e ao te levantar, também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A doutrina é algo que nós vivemos. Nós não doutrinamos só na escola bíblica dominical. Nós não doutrinamos só no culto de ensino. A doutrina de Cristo tem que direcionar toda a nossa vida, todos os nossos atos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos. Se isso for uma verdade na nossa vida, o reino de Deus estará presente em todos os lugares. O Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, de São Paulo, escreveu um livro chamado Jesus Cop, que é cópias de Jesus. E neste livro ele fala que nós precisamos de cópias de Jesus. A minha filha leu este livro, porque é um livro que envolve jovens, e ela se encantou com o livro. Eu falei, deixa eu ler. Risquei o livro dela todo, ela quase infartou. Eu falei, então compra outro para você, que esse agora é meu. E neste livro, num capítulo dele, ao falar que nós precisamos de cópias de Jesus, o Douglas Gonçalves diz assim: quando o reino de Deus invade a terra. Essa palavra invadir às vezes pesa um pouco nos nossos ouvidos, porque a gente costuma dizer que Jesus não invade, ele bate a porta. Mas o Douglas Gonçalves, ele nos ensina que o reino de Deus tem que invadir a terra.
E como é que o reino de Deus invade a terra? Se você é um crente disciplinado pela doutrina de Cristo, o reino de Deus é uma verdade na sua vida. O que é o reino de Deus? É o poder, é o domínio que Deus exerce na terra através da igreja. Então, quando um dos nossos jovens passam no vestibular, ainda que na faculdade tenha professores ateus que ensinam tudo que é contrário à palavra de Deus, quando qualquer um dos nossos filhos faz a matrícula no vestibular, lá nos céus o Senhor está dizendo: o reino de Deus chegou na faculdade. Quando você é contratado por uma empresa, ainda que o seu patrão seja alguém que não acredita em Deus, mas quando ele assina a sua carteira, lá nos céus está dizendo: o reino de Deus chegou naquela empresa. Quando você está na fila da casa lotérica, lá nos céus está dizendo: o reino de Deus está presente na casa lotérica. Quando você muda para a sua vizinhança, nos céus está dizendo: o reino de Deus chegou naquela vizinhança. Queira o inferno ou não, queira o diabo ou não, quando nós estamos envolvidos pela doutrina de Cristo, onde nós chegamos, o reino de Deus invade. O reino de Deus invade. Quando a gente chega dentro de uma aeronave, pastor Altair, o reino de Deus invadiu ali. Não importa se o diabo quer ou não quer, se ele vai lutar contra, o importante é que somos envolvidos, porque a doutrina de Cristo gera princípios em nós, e esses princípios norteiam a nossa vida. Qual é a importância da doutrina? Então isso é doutrina. Qual é a importância da doutrina? A doutrina é importante porque tem o poder de gerar o que é ensinado, é ser doutrinado, discipulado. Isto é fazer discípulos, é gerar Cristo em alguém, é apresentar Cristo à pessoa, é fazer com que a pessoa tenha um acesso a Cristo, é fazer com que ela conheça Cristo. E qual é a melhor forma de nós conhecermos alguém? Quando alguém nos é apresentado por outro alguém. Quando uma pessoa, eu tenho um pastor amigo, um mentor, um amigo pessoal, o pastor Jander Magalhães, e o pastor Jander diz assim: o Anderson, nós precisamos criar uma rede de amigos que pensam a mesma coisa, e geralmente quando ele chega num lugar, ele diz: olha, você tem que conhecer o Anderson. E quando eu chego no lugar, e é isso que eu quero dizer aqui hoje, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer o pastor Jander Magalhães, um homem de Deus, um homem de um trabalho missionário com mais de 800 missionários sustentados em Cuba, um homem com um trabalho missionário na África, em diversos outros países. Por quê? Porque pensamos as mesmas coisas. E então, quando nós unimos pessoas que pensam as mesmas coisas, nós formamos uma rede forte de amigos que pensam as mesmas coisas. Doutrinar alguém é fazer com que alguém conheça Jesus tanto quanto nós conhecemos, porque nós sabemos quem verdadeiramente Ele é. É apresentar Jesus às pessoas. Isto é doutrinar. Isto é ensinar. E por que isto é importante? Porque esta doutrina de Cristo tem o poder de gerar aquilo que ela se propõe. Eu uma vez fui pregar numa igreja, aí estávamos sentados assim na plataforma da igreja, no altar, e o pastor me acotovelou e me disse assim: está vendo aquele irmão vestido assim, assim, assim? Aí eu olhei e identifiquei o irmão no meio da igreja. Eu falei: sim, estou vendo. Ele disse assim: aquele irmão é o tesoureiro da igreja. Eu fiquei calado, ele não falou mais nada. Eu esperei um minuto e pouco e falei: pastor, por que o senhor me apontou aquele irmão e disse que ele é o tesoureiro da igreja? Ele disse assim: porque aquele irmão já cumpriu pena por roubo, era ladrão, mas Jesus salvou ele. A doutrina tem o poder de salvar um ladrão e fazer dele tesoureiro da igreja. A doutrina tem o poder de ir na cadeia e tirar o bandido e fazer dele um pastor, um pregador da palavra. A doutrina de Cristo consegue alcançar o seu objetivo quando encontra lugar na vida das pessoas.
A doutrina é importante por isso, porque ela tem poder de gerar o que é ensinado, o que ela se propõe. Qual a necessidade da doutrina? É possível ser crente sem ser doutrinado por Cristo? Não, é claro que não. Qual é a necessidade da doutrina? Ela é necessária porque só ela é realmente transformadora e produz os resultados que foram expectados. Não tem como realmente construir uma igreja forte se não for pelo ensino da doutrina de Cristo. Não tem jeito, não tem como. Hoje nós estamos vivendo um tempo dos coachings, e eu falo isso sem criticar, porque eu fiz curso de coaching, e fiz de propósito, para conhecer. Fiz com uma instituição chamada Febracis, que é a Federação Brasileira de Coaching. Nos princípios da Febracis está o princípio judaico-cristão, e não é esse coach oba-oba que existe por aí. Mas hoje as pessoas querem fazer uma análise do ministério através de um coach. Não, vamos analisar a nossa igreja através de um coach. Vamos analisar o comportamento humano através de um coach. E realmente o trabalho com um coach, ele produz resultados. Mas nada produz resultados tão satisfatórios e intensos quanto a ministração da palavra de Deus na vida das pessoas. Nada. Porque a palavra de Deus consegue mudar comportamentos, a palavra de Deus consegue mudar o caráter, transformar a personalidade. A palavra de Deus consegue realmente entrar onde nada mais entra. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que ela é poderosa e eficaz. Ela não é só poderosa. O que é algo que é poderoso? É aquilo que tem muito poder, que pode fazer. O que é algo que é eficaz, que alcança os resultados a que se propõe. Ela é poderosa e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra onde nada penetra, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é apta para discernir, não só porque ela conhece, é porque ela discerne, transforma e muda. Ela é apta para discernir. Então o que deve ser a regra magna da igreja? A palavra. A doutrina de Cristo, ela é necessária por isso, porque ela consegue transformar, ela consegue mudar. Todos nós que aqui estamos já fomos mudados pela palavra, transformados pela palavra. Aleluia, aleluia. Eu me lembro, eu sou filho de crente, criado na Assembleia de Deus, mas eu me lembro que lá pelos 15 anos de idade eu passei uma crise na minha vida espiritual, porque eu sabia que tinha algumas coisas em mim que precisavam ser transformadas, e eu não conseguia. Por mais que eu lutava, por mais que eu tentava, eu não obtinha êxito, não conseguia. E eu me lembro que um dia nós estávamos numa festa de jovens, e foi um cantor lá na nossa cidade. Eu sou de Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, e nós fundamos na igreja lá um grupo que hoje está com mais de 30 anos, Conjunto Resgate. E nós estávamos numa festa, e foi um cantor, e ele cantou um hino do Armando Filho. Ele começou a cantar aquele hino, dizendo: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer:
Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende a sua mão uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quando eu ouvi aquele hino, eu pensei: esse hino é a história da minha vida. Eu sei que eu preciso mudar e eu não consigo. E então eu aprendi a fazer uma oração dizendo: Deus, eu autorizo o Espírito Santo a entrar na minha vida e mudar tudo aquilo que eu sei que precisa e eu não consigo. Eu não consigo. Eu já tentei, mas eu sou incapaz. Mas eu autorizo ao Senhor Espírito Santo, entra na minha vida hoje e muda o que eu sei que preciso, e aproveita e muda aquilo que eu ainda não identifiquei, mas que é preciso mudar. Eu percebi que os dias se passaram e eu comecei a ser diferente, eu comecei a pensar diferente, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar. Tem pessoas que vivem sofrendo porque sabem que não podem ser o que são, mas não conseguem deixar de ser aquilo que verdadeiramente é. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu já preguei. Então quem quiser pregar depois, pregue, porque eu prego. Se eu ficasse aqui para ouvir o pastor Altair, o que eu aprendesse com ele, eu ia pregar. Tem gente que fala: pastor, mas você prega o que o outro prega? É claro que prega. O único que foi autêntico foi Jesus, e ainda assim usava a lei, os profetas. Então eu prego. Mas eu preguei uma vez sobre o único homem que foi chamado por 3 nomes na Bíblia: Jacó. Foi o nome que lhe deram. Ele olhava para o irmão Esaú, e Esaú é quem ele queria ser. Aí Deus falou com ele: eu não quero que você seja Jacó, e nem quero que você seja Esaú. Jacó, enganador, suplantador. Esaú, aquele que veio da terra. Aí Deus falou: eu não quero que você seja Jacó. Eu não te fiz nascer para ser Jacó. Eu não te escolhi no ventre para ser Jacó. Mas eu não te escolhi também para ser Esaú. Você não é o homem que veio da terra. Eu quero. Aí no Val de Jaboque, Deus falou: aqui você vai ser o que eu quero, príncipe de Deus, Israel. O único homem que foi chamado por 3 nomes na Bíblia. Jacó, o nome que lhe deram. Esaú, quem ele queria ser, e enganou o pai passando-se por Esaú. Mas Deus disse para ele: eu quero que você seja Israel, príncipe de Deus. A palavra de Deus tem o poder de fazer em nós aquilo que nós não conseguimos. A doutrina, ela tem esse poder, ela tem este valor. A doutrina tem um valor também porque ela imprime no indivíduo os valores que vão nortear os seus atos, gerando. A doutrina de Cristo tem que gerar em nós um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Lá pela década de 70, surgiu um movimento no Brasil, que foi importado dos Estados Unidos, chamado movimento hippie. Então quando a gente via alguém vestido daquele jeito, com aquele estilo de cabelo, a gente sabia: é hippie. Lá pela década de 90 surgiu um movimento também no Brasil chamado que eram os góticos. Lembra dos góticos? Vestiam todos de preto, e góticos. Estilo de vida, estilo de vida. Quando a pessoa assume o estilo de vida, ela se veste de acordo com o estilo, ela fala de acordo com o estilo de vida, ela usa os jargões que ela tem de acordo com o estilo de vida. Estilo. O que gera em nós um estilo de vida é uma doutrinação. Um dia eu estava com um amigo, aí desci do carro, saí para resolver um negócio, ele ficou sentado no carro. Quando eu voltei, ele falou comigo assim: você não precisa falar com ninguém que você é polícia. Você anda igual polícia, você fala igual polícia. Eu falei para ele: mas eu não entendo assim. Eu me lembro uma vez,
Nós fomos fazer uma operação policial num lugar em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, um edifício chamado Edifício Maleta, um lugar de muitas lojas, de muito tráfico de droga. Aí a gente foi, eu fui à Paisana, porque a gente foi um grupo de militares à Paisana, e a gente chegava como quem queria comprar droga, e na hora que chegasse as viaturas, a gente segurava o pessoal. Aí eu cheguei à Paisana, armada, arma bem escondida, e comecei a falar com o rapaz. Vou usar a fala que eu falei com ele. Eu cheguei, entrei, saí. Na segunda vez que eu entrei, um camarada me abordou e falou assim: você quer comprar um preto? O preto é a maconha. Eu falei: quero, mas você tem um branco também, que é a cocaína? Ele falou: tem. Aí fiquei conversando, eram dois. Um saiu para buscar o produto e o outro ficou comigo. O que ficou comigo ficou me olhando, olhou para mim, falou: rapaz, você é polícia? Eu falei: que é isso, rapaz? Você está doido? Eu não falei que não era, para não mentir. Aí ele ficou, daí mais uns segundos ele falou assim: rapaz, você tem cara demais de polícia. Não é possível. Eu falei: deixa eu te falar, se você falar mais uma vez dessa forma comigo, eu vou embora e vou comprar de outro, não vou comprar de você. Aí ele falou: não, tá bom, beleza. Aí passaram assim, passou um minuto mais ou menos, as viaturas chegaram, sirene ligada e tal, todo mundo. Aí ele falou comigo: vamos sair que a polícia está chegando. Eu puxei a arma de cintura, falei: sai nada, deita. Ele falou: eu sabia, não falei que você era polícia. Eu falei: deita. Para quem é, a gente não faz. O militarismo é isso, depois de quase 30 anos. A gente não faz para mostrar que é, e ainda que a gente não queira aparecer, a gente é. Porque a gente foi doutrinado. Lembra de Pedro, quando Jesus estava sendo açoitado naquela noite que antecedeu a sua morte? Pedro achou que podia esconder, sentou-se numa fogueira e ficou quietinho, talvez puxou até um forro sobre a cabeça e ficou quietinho. A serviçal chegou e falou: você é um deles, não é? Ele falou: não sou. Ela: não, é sim, não sou, não é, não sou. Ela: você fala como eles, você se veste como eles. Eu não vi você junto com ele. Possivelmente ela falaria: mas é só olhar para você que a gente vê que você já passou tempo suficiente com ele. E ainda que você queira esconder, quando a gente olha na sua cara, a gente está vendo que ele parece com você. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Lá em Florianópolis tem um centro de recuperados para viciados em drogas, que é o Bom Samaritano, sobre a responsabilidade do pastor Moisés, que é um dos sócios da academia de pregadores. E ele costuma falar para as pessoas que vão para ali, e depois de um tempo que elas estão, se convertem a Cristo, começam a orar, começam a jejuar, participam das vigílias, e de repente ele fala: eu estou vendo Jesus em você, eu estou vendo Jesus em você. Quem Jesus está estampado na sua face, não tem como esconder. Ainda que você tente, alguém vai dizer: eu estou vendo Jesus em você. Porque fomos doutrinados. A gente só não veio para a escola dominical, não. A gente não veio só para o culto de ensino, não. A palavra entrou em nós. Ela transformou a nossa vida. Ela mudou a nossa vida. E tem gente que fica chateado quando ele comete uma falha em público. Alguém fala: uai. Não, uai é só em Minas Gerais, né? Uai é só em Minas. Mas como eu sou mineiro, uai, mas você não é crente? E tem gente que fala: rapaz, todo mundo faz de tudo agora, só porque eu sou crente não posso fazer nada. Pode não. É claro que não. Porque você está fazendo, mas quando você está fazendo, as pessoas estão olhando e estão vendo estampado na sua face outra imagem. E quando elas veem a imagem de Cristo em você, elas dizem: Jesus não faria isso que você está fazendo. Então a doutrina, ela precisa forjar em nós isto. O ensino cristão precisa trabalhar isso na nossa vida. O Meyer Pirman, ao escrever o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, é claro que ele vai falar de doutrinas teologicamente falando,
E nós estamos falando de doutrinas aqui como ensino, mas vale a pena entender o que ele fala, teologicamente falando. As doutrinas, escatologia, pneumatologia, essas doutrinas teológicas, ele fala que é importante conhecer as doutrinas teológicas por 4 motivos. Eu vou só citá-los aqui sem comentário e vou ao texto que lemos. É importante conhecer as doutrinas porque o conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. O que ele está dizendo? Supre a necessidade de uma declaração autoritária. Quem conhece a doutrina não precisa estar sob julgo. Quem conhece a doutrina, quem foi forjado pela doutrina, não precisa perguntar. Eu falo isso, pastor Hildo. Tem gente que está doido para fazer um trem errado, como diz o mineiro. Aí fala, pastor, o que o senhor acha? Eu posso fazer isso? Irmão, pastor não é guru, não. Pastor não é guru que o camarada fica lá, eu posso, não posso, posso, não posso, posso, não posso. Pastor é um líder espiritual para ensinar, para te doutrinar conforme a palavra de Deus, para que você decida. Agora, envolvidos pela doutrina, nós temos a capacidade de discernir. Ai, pastor, mas eu não sei se eu não posso. Então não faz. Se você não sabe se pode ou não, não faça. Não faça. Porque a doutrina de Cristo nos ensina um relacionamento com o Espírito Santo. E tem coisa que o Espírito Santo vai pedir só para você. Aí quem vai falar se você pode ou não é o amigo Espírito Santo. Quando você se relaciona com ele e diz eu posso, aí ele vai comunicar no seu coração pode, ou vai dizer não pode. E quando ele fala que não pode, a gente nem discute, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. A gente simplesmente diz não. Não, porque o Espírito Santo não quer que eu... Irmãos, isso é cristianismo. O cristianismo é uma proposta de relacionamento. No cristianismo, Deus determina para a nossa vida. É claro que Deus fala através dos nossos pastores. É claro que eles são instrumentos de Deus para a nossa vida. Mas a relação com o Espírito Santo é que precisa ser aguçada, ser trabalhada. O Maya Pilman diz que o conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. O que é o caráter cristão? É a imagem de Cristo forjada no nosso caráter. O conhecimento doutrinário, ele é essencial para isso. Terceiro, o conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. O que é um baluarte? É uma fortaleza, um lugar forte onde nós nos escondemos. E o conhecimento doutrinário é uma fortaleza contra o erro. Quem conhece a doutrina de Cristo não é enganado. Não é enganado. Ele tem o Espírito que consegue fazê-lo discernir. E por fim ele fala que o conhecimento doutrinário é uma parte necessária para do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. É uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículos 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em que consistia a doutrina, o ensino dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam para a igreja? É claro que quando nós lemos Atos, capítulo de número 6, a instituição dos diáconos, nós vamos perceber que houve uma murmuração por uma questão social, e os apóstolos foram enfáticos: nós não podemos nos afastar da palavra. Ou seja, eles se dedicavam ao ensino da palavra. E eles dizem: vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para cuidar das questões sociais. Porque na igreja, tudo que a igreja faz tem que ser por pessoas cheias do Espírito Santo. A gente poderia dizer: não, para cuidar da área social, a gente contrata uma assistente social, é mais fácil. Não, pode até ser assistente social, mas tem que ser cheio do Espírito Santo, porque está lidando com a igreja.
cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Estão os requisitos em Atos capítulo 6. E os apóstolos dizem: nós não podemos nos afastar da palavra. Então, em que consistia? Já que eu disse no início que os apóstolos se assenhoraram da doutrina de Cristo de forma tão intensa, que a doutrina de Cristo agora era a doutrina dos apóstolos. Em que consistia a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos se tratava dos ensinos sobre a vida e sobre a obra de Cristo, referindo-se à integralidade, a tudo aquilo que eles viveram no relacionamento com o Cristo encarnado. O que os apóstolos ensinavam? O que era a doutrina dos apóstolos? Eles ensinavam sobre Cristo. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, estava sendo escrito. O cânon do Novo Testamento estava sendo formado. O Antigo Testamento, que era a lei e os profetas que eles tinham, falavam da promessa de Cristo, mas eles tinham uma vida com Cristo. Eles tinham vivido com Cristo 24 horas por dia, por cerca de 3 anos, ou talvez um pouco mais. Eles tinham se relacionado com Cristo de forma intensa, integral, na sua integralidade. Eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Então eles ensinavam a respeito de Cristo. Em que consistia esta mensagem? Falar daquilo que Cristo tinha incutido neles. Eles tinham sido doutrinados por Cristo, e agora, assim como Cristo os doutrinara, eles doutrinavam a igreja. E isso era tão intenso que a igreja perseverava. O que é perseverar? É insistir, é não desanimar. Perseverar é quando todos os ventos contrários baterem contra a nossa vida, a gente diz: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou adiante, eu vou continuar. Perseverar é mesmo quando a gente não conseguir caminhar, a gente para, mas a gente não perde o foco. Perseverar é não parar nas suas atitudes. Irmãos, e se tem uma coisa que nós nos tornamos, eu não falo da geração dos nossos jovens, eu falo nós nos tornamos uma geração com pouca persistência. Nós nos tornamos uma geração fraca. Nos tornamos. Isso é um reflexo social. É um reflexo social. Há uns 2 ou 3 anos atrás, uns 3 ou 4 anos, em Belo Horizonte, um filho de um casal de militares se matou, 12 anos o menino. Chegou em casa, pegou a arma do pai e deu um tiro na cabeça. E as notícias que nós tivemos é que quando perguntaram para a mãe dele, o pai era coronel e a mãe capitão da polícia, perguntaram para a mãe dele, por que ele se matou? Ela disse assim: ele sofreu bullying na escola. É um menino com a pele pouco mais clara do que a minha era. E ela disse, eles chamaram ele de macaco na escola, e ele se matou. Eu falei: gente, na minha época, sem ovacionar a violência, mas se me chamasse de macaco na escola, ou eu dava um murro no olho do camarada, ou tomava um murro no olho e ia embora para casa. Pronto. Nós estamos sofrendo um reflexo social de uma geração fraca. Uma geração fraca. E deixa eu te explicar isso para você entender, a partir de nós os homens, como eram as nossas brincadeiras quando na nossa infância. Eu estou com 46 anos de idade. A gente tinha uma brincadeira lá em Minas que chamava Mamãe da Rua. Era só para meninos, e nenhum menino queria ser a mamãe da rua. Naquele tempo não. Naquele tempo ninguém queria. E como era brincadeira, a gente passava de um lado para a rua, de um lado do outro para a rua, pulando de um pé só. E quem estava ocupando o lugar de mamãe da rua tinha que derrubar a gente para pisar com os 2 pés. Como você acha que o menino derrubava o outro? Era no soco, na rasteira. Na minha infância a gente tinha uma brincadeira que eu esqueci, eu não me lembro o nome correto, mas um se abaixava e os outros iam pulando por cima. E tinha diversas modalidades. Olha que eu estou voltando na infância de muita gente.
Tinha um negócio, unha de gavião, que a gente batia o dedo assim nas costas do menino. A modalidade que eu mais gostava chamava pastelão quente. Que a gente passava, dava um tapão e gritava, pastelão quente, e pulava. O outro vinha, gritava, fazia a mesma coisa. Eram as nossas brincadeiras. Mas isso, fazendo uma análise social mesmo, de um contexto, de um reflexo social da nossa época, isso nos tornava forte. Quantas vezes eu não arranquei a cabeça do dedão jogando bola na rua, escondido porque era filho de assembleiano. E a gente trupicava, caía, levantava e ia embora. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração tão fraca, socialmente falando. É a geração dos relacionamentos virtuais. É a geração que tem milhares de seguidores, mas está solitária. Já de alguns anos para cá está se tratando sobre a depressão social. É uma rede de amigos lotadas no Facebook, que minha filha já fala que é coisa para velho. É uma rede de grandes seguidores no Instagram, no Twitter, no Snapchat, em todas as redes sociais. Mas a pessoa se sente só. E aí a namorada termina com o menino, ele se mata. O namorado termina com a menina, ela tira a sua própria vida. Nós estamos precisando pregar um evangelho que fortalece e não enfraquece. Nós precisamos de uma geração que levanta a cabeça e diz: venha o que vier, haja o que houver, eu perseguirei a palavra, eu não vou desistir. Aí Lucas diz: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela é perseguida e ela persevera. Os irmãos são presos, mas ela persevera. São mortos, mas ela persevera. Haja o que houver, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê robustez espiritual. Hoje nós estamos vivendo um tempo, eu estou falando no geral, é bom que é a primeira vez que eu venho, não conversei com ninguém sobre vocês, mas a gente está vivendo um tempo de crentes de cristal. A gente tem que ficar com ele, aquele bibelozinho, Jesus, tem dó. Aí o pastor, nós já estamos no dia 24 de junho, já viramos do meio do ano. Aí o pastor não visitou a casa do camarada ainda. Ele está: o pastor não me visitou esse ano ainda. Tem 359 anos de crente, já era para você estar visitando os outros. E é você que está querendo a visita do pastor. É tempo de erguermos os nossos olhos, nos tornarmos uma igreja forte e dizer: venha o que vier, nós vamos à batalha, nós vamos à luta. Nós vamos à luta. Perseveravam, não desistiam, não desanimavam, não paravam, iam adiante. É claro que tem hora que, todos nós, irmãos, tem hora que dá vontade de parar. Até Elias, não é? O homem que fazia descer fogo do céu, o homem que dizia: segundo a minha palavra. Até Elias teve hora que ele falou: basta, Senhor, basta, chega, tira, Senhor, a minha vida, tira a minha vida. Até Elias. Mas aí Deus faz um tratamento terapêutico de crente: comer e dormir. Comer e dormir, necessidades básicas supridas, porque crente também é gente, mas é gente cheia do Espírito de Deus, é gente que tem o Espírito Santo na vida. Ei, irmãos, aconteça o que acontecer, nós vamos chegar até o fim. Haja o que houver, nós seremos a igreja forte nesta geração, para provar para este mundo que a palavra de Deus gera uma fortaleza em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, que venha o espírito de fortaleza sobre a nossa vida. É tempo de erguer os olhos, é tempo de levantar a cabeça, bater a poeira e deixar a doutrina de Cristo nos fortalecer de verdade. Aleluia.
Tem hora, irmão, que a gente... Tem um irmão meu que me ensinou uma coisa, meu irmão caçula, o Wilderson. Ele disse: tem hora que a gente persiste, tem hora que a gente prevalece. Não é nem porque a gente é forte, é porque a gente já foi longe demais para voltar atrás. É porque a gente já falou algumas coisas que não dá para negar agora. Aleluia, a gente já foi longe demais para voltar atrás, já foi longe demais. Eu lembro do hino antigo que a gente cantava que dizia: se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Com Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque já estamos bem perto da vitória. Não dá para voltar mais. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam sobre Cristo, e eles falavam daquilo que eles tinham vivido. E o que eles tinham vivido era, o que eles ensinavam. A doutrina dos apóstolos era teológica, porque revelava Deus, mas não era acadêmica, era teológica. Porque teologia é o estudo de Deus. Então a doutrina dos apóstolos era teológica, porque revelava Deus, mas não era acadêmica, era prática. Teoria e prática. Teoria e prática. Aliás, prática e teoria. Prática e teoria. Foi assim que Jesus fez. Ensinou os discípulos, depois mandou de 2 em 2, e eles tiveram tanto sucesso que eles voltaram dizendo: em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Se acharam os mais poderosos. Aí Jesus falou: olha, tem um poder maior do que esse. Não vos alegrem porque se vos sujeitam os demônios. Alegrai-vos antes por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. A doutrina dos apóstolos era prática, porque era principiada no que eles viveram, não no que eles estudaram. Foi no que eles viveram. Aleluia, aleluia. Nós precisamos viver algo com Cristo. Nós precisamos viver intensamente a vida cristã. Deus vai permitir lutas, dificuldades, problemas, situações, provações na nossa vida, só para a gente aprender e poder falar com autoridade, poder falar com a alma, poder dizer: eu já passei onde você passou. Levanta a sua cabeça, porque o Deus que me ajudou está de pé para te ajudar também. Eu já senti na pele o que você sentiu, e o Espírito de Deus me sustentou. Prática. Aí quando Deus permite algumas coisas sobre a nossa vida, a gente começa a reclamar: ai Senhor, o Senhor não está comigo. Não, calma, você está só no campo de treinamento. A doutrina dos apóstolos estava alicerçada nisso, era prática. O que eles viveram com Jesus, agora eles ensinavam. E eles ensinavam aquilo que eles sabiam. É diferente você ouvir alguém que não tem conhecimento, que não tem envolvimento prático, e você ouvir alguém que realmente conhece do que está falando, realmente praticou o que está ensinando. A doutrina dos apóstolos também era transformadora, porque era a transformação efetuada a partir deles. A partir deles. Eles não falavam de algo que podia acontecer, de uma transformação possível, não. Eles falavam de uma transformação real que eles tinham vivido. Imagine o Pedro, que negou Jesus. Agora no dia de Pentecostes ele se levanta. Imagine esse Pedro, depois da cura do paralítico na Porta Formosa, quando os principais, os anciãos começaram a questionar: por que vocês fizeram isso? Por que vocês curaram? Ele disse: este homem que está de pé, em nome de Jesus o Nazareno. Aí eu imagino que alguém franziu a testa, olhou para Pedro, tipo assim, querendo ameaçá-lo, e ele diz: é isso mesmo, o Cristo que vocês mataram, a pedra que vocês rejeitaram, foi colocada como pedra principal. É em nome dele que este homem está de pé.
Não tem mais medo, não tem mais covardia. Não, não. Agora tem coragem. Não é uma coragem que afronta. Não é uma coragem que puxa a espada. É uma coragem que tem autoridade para dizer: é em nome de Jesus o Nazareno. É uma transformação que ele experimentou. Ele não está falando de algo que ele ouviu. Eu falo que nós precisamos ter muito cuidado com a geração de Gideão. O que é a geração de Gideão? É a geração poderosa, é a geração que livra, é a geração que guerreia. É, mas é a geração que não tem uma experiência pessoal com Deus. É uma geração que tem coragem de malhar o trigo no lagar. É uma geração que não se entrega. Mas é uma geração que não tem experiência pessoal com Deus. O anjo do Senhor falou com Gideão, sentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, ficou observando Gideão. Gideão está lá malhando e o anjo do Senhor está observando. Tem hora que parece que não tem ninguém perto da gente, que a gente está trabalhando sozinho, mas é porque Deus está te observando. Ele está te observando. Aí de repente o anjo do Senhor diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o que ele diz: se o Senhor é conosco. Primeiro, o Senhor falou com ele: o Senhor é contigo. Aí ele fala: se o Senhor é conosco, o que foram feitas das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele está vivendo a partir das maravilhas que os pais contaram, da experiência dos pais. Aí o Senhor vai dizer para ele: mas você vai aprender a viver com as suas próprias experiências. Não fala isso nas entrelinhas do texto e diz: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Eu sou pequeno, sou da menor família, da menor tribo, eu não posso. O Senhor diz: Gideão, 32 mil é muito, 300 é suficiente para que eles não digam que o próprio braço lhes deu a vitória. Eu vou fazer com pouco, mas você vai ter a maior experiência da sua vida. Experiência pessoal. Eu tenho um amigo que está pastoreando hoje em Portugal, Joedson Cassiano. Um dia ele me disse assim: mano, como a gente faz para fazer os nossos filhos terem uma experiência pessoal com Deus? Eu falei: como assim? Ele disse: você sabe que eu sou de família pobre. Eu falei: eu sei, eu te conheço desde a infância. A família pobre, a minha também era, por isso que eu te conheço. Porque se você fosse rico eu não ia te conhecer. Eu era pobre, como é que, né? Aí ele falou assim: a gente era tão pobre que chegava lá pelo meio do ano, a gente falava com a minha mãe assim: mãe, o que a senhora vai dar a gente de presente de Natal? Aí ela virava para a gente e dizia assim: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Como assim, mãe? Não, começa a orar a partir de agora, 6 meses antes, para ver se Deus dá condição de a gente fazer alguma coisa. Ele falou: hoje a gente trabalha, luta e dá para os nossos filhos a maioria de tudo aquilo que eles querem. Como levar os nossos filhos a ter uma experiência com Deus? Irmãos, glória a Jesus por isso. Glória a Jesus. Mas eu sou da geração de crente que só um crente ou outro na igreja que tinha um carro. Lá na roça, talvez um fazendeiro que se convertia. Eu sou de um tempo que a gente, quando o menino dava febre, não tinha dinheiro para comprar um medicamento. Qual a única coisa que a gente tinha que fazer? Orar. Deu uma dor de cabeça, ora. Hoje ele fala: ora não, como a Neusaldina, toma 1 grama de dipirona, que é rapidinho passa. Orar para quê? Não, irmãos, nós temos que voltar à dependência de Deus. No meio de tantos recursos, nós temos que procurar Deus e dizer: eu aprendi a fazer uma oração com um amigo que eu tenho, reverendo o pastor Apolono Souto. Toda oração que ele faz, seja para jantar, para almoçar, seja uma oração no púlpito, toda oração dele, ele ora e diz assim: Deus, eu declaro a minha dependência de ti. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Pastor, estou querendo comprar um carro, já tenho dinheiro para comprar, mas ora e diz: Deus, este carro vai glorificar o teu nome. Eu já estou com dinheiro na mão que o Senhor me deu, mas se o Senhor autorizar, me dá um sinal de que eu posso. Deus, qual faculdade que o Senhor quer que eu faça? Qual profissão que o Senhor quer que eu tenha? O que o Senhor quer que eu faça agora? Nós temos que depender de Deus.
Eu passei mais de 27 anos da minha vida profissional orando e dizendo assim: Deus, quando eu aposentei, eu não trabalho para mais ninguém, eu vou trabalhar só para o teu reino, vou dedicar a minha vida à tua obra. Aí em outubro do ano passado eu aposentei. Surgiram umas propostas de emprego, aquele negócio começou a mexer comigo. Aí um dia eu estava orando e falei: Deus, abra a minha mente para eu empreender. Eu quero empreender, quero fazer alguma coisa. Eu estava com 45, fiz 46 agora em maio. Falei: eu estou com 45 anos, Deus, eu quero ter pelo menos 20 anos de trabalho ainda pela frente. Abra a minha mente, me ajuda. Aí um dia eu orando, Deus falou comigo assim: tudo bem, mas você me prometeu que ficaria só por conta da minha obra. Aí eu, sabe quando a gente tenta ainda ajeitar as coisas com Deus? Eu falei: Deus, mas aqui é porque eu vou empreender, eu vou ser o dono da empresa, aí eu mesmo vou poder fazer o horário, vou poder dedicar mais tempo ao Senhor. Aí o Senhor, eu ouvi a voz de Deus me dizendo: tudo bem, mas você me prometeu que ficaria só por conta da minha obra. Eu falei: Deus, me perdoe, Senhor, eu não quero me envolver com as coisas secundárias, eu quero viver para Ti. O Senhor tem sido fiel comigo. Nós precisamos voltar à dependência, depender de Deus em tudo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era teológica, mas não era acadêmica, que era prática, porque não partiu daquilo que eles estudaram, foi daquilo que eles viveram, que era transformadora, porque não partiu daquilo que eles sabiam que podia fazer, partiu daquilo que fez neles primeiro, algo que foi gerado neles e eles exteriorizaram para a igreja. Aí nós olhamos para a igreja que perseverava nesta doutrina. E o que me chama a atenção é que Lucas abre o capítulo 2, falando da descida do Espírito Santo no Pentecostes, o grande projeto de Deus para a igreja. E ele fecha o capítulo 2, falando do resultado do Pentecoste na vida da igreja. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos, como eu disse no início, não são só introdutórios. Eles são, na verdade, o pano de fundo. Eles são, na verdade, a plataforma de tudo que acontece. No capítulo 3 começa a falar dos milagres, a cura de um coxo, mas o capítulo 1 e o capítulo 2 são uma plataforma de tudo que acontece em todos os demais capítulos do livro de Atos, porque a igreja estava alicerçada na doutrina dos apóstolos, cheia do Espírito Santo. Ela estava vivendo a revelação de Cristo, vivendo o que Cristo era de verdade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era a igreja que persevera no ensino de Cristo. Primeira coisa que ocorre com ela, irmãos, ela tem comunhão, ela está junta. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pensa se uma igreja dessa pode ser vencida. Perseverava no conhecimento de Cristo. Era uma igreja que tinha comunhão e não abria mão da oração. É uma igreja que estava orando junto. É uma igreja que estava vivendo junto. É uma igreja que estava adorando junto. Vai um recado para os desigrejados: sozinhos nós não somos igreja, sozinhos nós somos templos do Espírito Santo. E tem gente que diz: eu é que sou igreja. Não, você está enganado. Sozinho você é templo do Espírito Santo. Eu só sou igreja no corpo. Eu só sou igreja quando estou unido nos demais membros. Eu só sou igreja porque eu no corpo eu edifico alguém e sou edificado por alguém. É isso, cada um tem uma função, cada um faz uma coisa e é edificado e edifica. É edificado e edifica. E isso é igreja. Isso é igreja. E tem um problema: se a gente não vive no corpo, é complicado até dizer que é templo, porque a gente só é templo do Espírito porque a gente está no corpo. Se a gente não está no corpo, sei não, hein? A gente não está no corpo, não sei não. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Creu, estava junto. Parece até João que está dizendo isso aqui, né?
Se não creu, se não tem a doutrina de Cristo, está fora. Mas se creu, está junto. Crer aqui não é só acreditar. Crer é viver aquilo que a gente professa. As pessoas estão confundindo. Aí eu creio em Jesus, mas não vive aquilo que diz que crê. Não vive aquilo que diz que crê. Sabe o que é crer de verdade? É se submeter à vontade. Eu tive uma lesão no punho direito. E eu operei 6 vezes a mão e 1 vez o ombro. E lá em Minas a gente tem um dos melhores cirurgiões de mão do estado. É o melhor do estado e um dos melhores do Brasil, Dr. Robert Bicalho da Cruz, coronel da polícia. E eu acreditava tanto no potencial dele, que teve um dia que eu cheguei para fazer uma consulta. Ele falou: rapaz, a cirurgia que a gente fez é porque ele fazia uma raspagem no osso, e o osso voltava a crescer. Aí eu cheguei um dia no consultório dele, ele falou assim: rapaz, o osso cresceu de novo, vai ter que operar de novo. Eu falei: sério, doutor? Ele falou: é só você continuar confiando em mim. Eu falei: confio. Ele falou: confia mesmo? Eu falei: confio. Você quer operar agora então? Eu falei: quero. Tem vaga no bloco? Então vamos operar. Ele falou: rapaz, você confia mesmo. As pessoas estão dizendo: eu creio em Jesus, mas não querem viver aquilo que Jesus ensina, determina, disciplina para a nossa vida. Que crença é essa? Que crença é essa que a gente não se dispõe a viver mesmo aquilo que Ele está nos propondo? Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos crer ao ponto de dizer: se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Crer é isto. Aleluia. Crer é dizer: haja o que houver, eu não deixarei o Senhor por nem um minuto da minha vida. Pastor, pode pedir o tecladista para... Por favor, meu filho. Eu já vou encerrar aqui, já vou terminar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades, distribuíam de acordo com a necessidade. É engraçado a gente olhar isso aqui e pensar numa igreja dessa, mas tinha necessidades. Irmãos, nós nunca deixaremos de ter necessidades. Nunca deixaremos de ter necessidades. Mas Davi nos ensina: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidades. Deus não tem responsabilidade com os nossos caprichos, mas Deus tem cuidado das nossas necessidades. Tem gente que acha que a necessidade não é capricho, é orgulho, mas as necessidades, Deus vai cuidar de todas elas. Deus vai cuidar de todas elas. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto eu estudava para ministrar, eu orei e disse: Deus, me faz ser mais crente. Deus, me faz acreditar mais em Ti. Deus, me faz viver o Evangelho melhor. Deus, me faz confiar mais no Senhor. Deus, me faz me entregar mais aos Teus cuidados. Deus, faz em mim aquilo que Tu queres. Eu não quero ser uma frustração na minha vida, no ministério, na vida espiritual, não. Eu quero experimentar o melhor do Senhor.
O Charles Swindoll escreveu um livro chamado Aprendendo a Viver Acima da Mediocridade, e ele disse: sabe o que é ser medíocre? É viver com aquilo que se tem, sem conquistar tudo aquilo que se pode. E ele nos ensina que Deus tem muito a nos dar, e eu não falo só de questões financeiras, não, Deus tem muito a nos oferecer. Tem gente vivendo uma vida espiritual medíocre, desfrutando de Deus, só 2 cultos ou 3 no meio da semana. Ele é dizimista e é ofertante, mas está vivendo aquela vidinha mais ou menos, e acha que está vivendo o top da vida cristã. Deus tem muito mais para você, e eu orei, e eu tenho orado dizendo: eu quero conquistar tudo que o Senhor tem para mim, tudo que o Senhor tem para mim, eu quero conquistar. Nada que o Senhor me prometeu eu quero deixar para trás. Vamos deixar de viver uma vida medíocre, vamos acreditar verdadeiramente no Deus que tudo é, que tudo pode e que tudo faz. O Deus criador dos céus e da terra. É um tempo de nos assenhorarmos da doutrina de Cristo e dizer: a partir de hoje eu serei tudo que tu planejastes para a minha vida. Tinha necessitados, mas Deus supria as necessidades de todos os necessitados. Tinha dificuldades, mas Deus estava com aquela igreja. Tinha perseguições, tinha problemas, mas a mão do Senhor estava estendida sobre a vida daquela igreja. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome glorioso de Jesus. Nós precisamos e vivemos um tempo de experimentarmos o melhor de Deus na nossa vida. O melhor de Deus na nossa vida. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé, por favor? Pode. Você pode ficar de pé. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero prometer a Deus nesta noite que eu farei de tudo o que for preciso, mas eu não vou deixar de segui-lo. Eu não vou deixar de estar com Ele. Aleluia, aleluia. Na minha adolescência eu prometi dar a Deus as minhas forças, e eu disse: Deus, eu não quero ser obreiro quando ficar velho. Eu quero gastar os meus melhores dias na tua obra, e eu vou me gastar. Enquanto eu tiver a voz, eu vou gritar que Jesus Cristo está vivo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Deus da nossa vida. Bendito seja o nome glorioso de Jesus. Nós não vamos abrir mão como a igreja primitiva. Vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam com Cristo e ensinaram. Aquilo que nós já vivemos com Cristo até hoje é suficiente para nos fazer perseverar e experimentar a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Você não viveu tudo que Deus tem para que você viva com Cristo, mas o que você viveu até hoje é suficiente para te fazer perseverar. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Que a doutrina de Cristo forge princípios, que a doutrina de Cristo trabalhe a tua mente. Minha filha, não sei se você sabe cantar Lauriette, com gemidos e palavras que não podem expressar. Sabe? Pega o microfone, eu tenho a letra e eu te ajudo. Oramandala gasúria marabachandarabaga. Rabassuia kendaramandala gachandarabahandarabaga. Com gemidos e vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Só quem sente a presença dele, só quem sente a presença dele. Oh Jesus, a ti confesso. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
sofrendo, louve. Não importa, não importa, louve. Seu louvor, invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Só quem crê que Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Ramandu, Rabahala, Yashandarabaga. Oh, Ramatuia Darabaga, Darabagai. Aleluia! Oh, muito. Escute. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Cante. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar.